pessoal, estamos aqui de novo para mais uma aula de língua portuguesa. Para quem não me conhece, eu sou a professora Paula. Para a gente começar a aula, então, eu preciso que vocês separem os materiais necessários, um caderno ou folhas para anotações, lápis, borracha, caneta e apontador, e se você tiver um dicionário. Vou dar um tempinho para vocês separarem os materiais e logo a gente volta. Agora eu vou pedir para vocês anotarem no caderno a data de hoje e o número da aula. Mais um tempinho e já voltamos. Vamos relembrar, então, a aula anterior? Na aula anterior, nós fizemos a leitura do conto Um Problema Difícil, o conto do Pedro Bandeira. Conhecemos também um pouquinho do autor. Também falamos sobre as partes que compõem o enredo da nossa narrativa. E ficamos imaginando qual seria o problema, que não descobrimos. Acabamos que no final não conseguimos descobrir que problema era aquele, apenas imaginamos. Continuamos então com a semana de língua portuguesa e com os nossos desafios linguísticos. Para iniciar a aula, eu vou pedir para que você observe esta imagem e tente fazer uma relação dessa imagem com o conto que nós lemos na aula passada. Qual relação será que a gente pode estabelecer entre a imagem e o conto lido na aula passada? Eu vou dar um tempinho para vocês refletirem sobre isso, tentar fazer essa relação e logo eu volto.
aí, pessoal? Conseguiram fazer uma relação entre a imagem e o texto? Vou ajudar vocês um pouquinho com isso. Nós temos na imagem muito claro, olhando para ela a gente vê um homem, né, uma pessoa descascando um abacaxi. Você sabia que a expressão descascar o abacaxi é um provérbio? E você conhece o sentido figurado dessa expressão? Sabe o que significa descascar o abacaxi? É aí que nós temos a resposta da nossa questão anterior. Descascar o abacaxi significa resolver um problema. E não era isso que todo mundo ficou tentando fazer durante o texto que nós lemos na aula passada? Tentando resolver um problema? Sim, então nós poderíamos muito bem dizer que Chechel, o pai dele, o delegado e todas aquelas pessoas ficaram o texto todo tentando descascar um grande de um abacaxi. Muito bem. E agora, você sabe me dizer o que é um provérbio? Vamos ver então. Provérbios ou ditados populares são expressões ou frases curtas de origem popular, geralmente anônimas. Os provérbios podem transmitir uma sabedoria, um conselho, uma advertência, uma regra social ou moral de um povo. Muitos deles foram criados na antiguidade, porém estão relacionados a aspectos universais da vida. Por isso, são utilizados até os dias atuais. É muito comum ouvirmos provérbios em situações do cotidiano, no discurso informal. Eu tenho certeza que você sabe o que é um provérbio e que você já ouviu muitos deles. Vamos lá para o nosso primeiro desafio. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém falando algum dos provérbios que a gente vai ver a seguir. Para isso, eu vou trazer esse exercício. Você vai fazer a relação entre essas duas colunas e descobrir qual é o provérbio que vai aparecer. Vou dar um tempinho e logo eu já volto. Vamos lá, então, descobrir quais provérbios se formaram? Letra A, devagar, se vai longe. Letra B, Deus ajuda quem cedo madruga. Letra C, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Letra D, o que os olhos não veem, o coração não sente. E letra E, quem espera sempre alcança. Mais um desafio para vocês. Agora eu quero que vocês pensem ou perguntem aí na casa de vocês, para o pai ou para a mãe, para a avó, que com certeza eles vão saber qual é o sentido desses provérbios, o que eles querem dizer. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar sobre eles.
E daí, pessoal, descobriram o sentido desses provérbios? Descobriram o que eles querem nos dizer? Aonde que podemos encaixar esses provérbios no nosso dia a dia? Em que situações podemos usá-los? Vamos falar um pouquinho sobre eles, então. Vamos relembrar alguns deles, eu vou voltar aqui para a gente relembrar eles. Devagar se vai longe. O que será que isso quer dizer? Qual o sentido desse provérbio, dessa expressão? Quer dizer que nós não precisamos ter pressa para atingir alguns objetivos, para atingir algo, para alcançar algo que a gente quer, né? Se nós formos com calma, com tranquilidade, nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir atingir aquilo que nós almejamos. Na letra B, nós formamos o provérbio Deus ajuda quem cedo madruga. Ah, essa eu já ouvi da minha avó. Ela sempre falava esse provérbio. Então, assim, se você acorda cedo, sai para trabalhar, tranquilão, com certeza você vai colher frutos. Você vai ser ajudado pela forcinha divina, digamos assim, né, pessoal? Então, acorde cedo que você vai conseguir aquilo que você quer. A letra C. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Para essa, eu tenho um exemplo lá de casa que eu tenho certeza que vocês vão entender. A minha mãe, por exemplo, é cabeleireira, mas ela não faz o meu cabelo. Não é ela quem corta, quem pinta, quem escova o meu cabelo. É outra cabeleireira. Deu para entender, né, pessoal? Os outros eu vou deixar por conta de vocês. Se não souberem, perguntem aí para os seus familiares, que com certeza eles vão te ajudar. Dando sequência na nossa aula, nós vamos falar então sobre o sentido figurado dos provérbios. Geralmente, eles são utilizados nesse sentido. Para isso, nós vamos relembrar o que é sentido figurado e o que é sentido literal. Você com certeza já viu esses conceitos em algumas das suas aulas de língua portuguesa. Eu trouxe para vocês mais um provérbio aqui para a gente entender a diferença do sentido figurado para o sentido literal. E o provérbio é: de grão em grão, a galinha enche o papo. Se eu for pensar no sentido literal desse provérbio, eu vou entender da seguinte maneira: a galinha vai comendo aos poucos até encher o papo. Agora, o sentido figurado é diferente. Aos poucos conseguimos alcançar aquilo que queremos. É preciso ter paciência. Este seria, então, o sentido figurado deste provérbio, que não tem nada a ver com o sentido literal. O sentido literal, então, é aquele que pode ser tomado como sentido básico, usual da palavra ou expressão. Esse pode ser compreendido sem ajuda do contexto, ou seja, é o sentido comum que costumamos dar às palavras. Já o sentido figurado é aquele que as palavras ou expressões adquirem em situações particulares de comunicação. A palavra ou expressão tem o seu significado ampliado ou até mesmo alterado no contexto em que é empregada, sugerindo ideias que vão além do sentido mais usual. Com certeza vocês relembraram o que é, então, o sentido literal e o sentido figurado. Vamos seguir, então, com alguns exercícios. Qual é o sentido figurado dos provérbios a seguir? Aqui eu vou trazer para vocês vários provérbios e vocês vão ter que identificar, então, o sentido figurado deles, ok? Vou dar um tempinho para vocês responderem a letra A e já voltamos.
E daí, descobriram? Vamos ver então qual é a resposta. Quem não tem cão, caça com gato. O sentido figurado, então, deste provérbio é que quem não pode fazer algo de alguma maneira, faz de outra, certo? A letra B, nós trazemos o seguinte provérbio. Pensando na morte da bezerra. Ah, esse eu já ouvi várias vezes. E daí, o que isso significa? Estar de luto, esquecer tudo, estar confuso ou estar distante? Mais um tempinho para vocês resolverem e anotar no seu caderno e eu já volto. Pensando na morte da bezerra. Então, esse provérbio tem o sentido de estar distante, estar distraído, né? Aquela pessoa que está em algum lugar e de repente você vê, ela não está prestando atenção, ela está pensando na morte da bezerra. O próximo, cada macaco no seu galho. Esse é fácil, pessoal, tenho certeza que vocês vão saber. Será que significa cada qual em seu determinado lugar? Se macacos morassem em um galho só, ele despenca? Macacos não podem morar juntos? Os humanos devem guardar seus segredos. Muito fácil essa. Já voltamos então com a resposta. E a resposta, então, correta é cada qual em seu determinado lugar, certo? Então, em vários contextos, você pode utilizar este provérbio. Muito bem, dando sequência agora, nós vamos trabalhar com algumas imagens. Observe, então, as imagens a seguir e identifique quais os provérbios que estão sendo representados por elas. Vamos começar com a imagem A. Eu vou dar uma dica. As imagens, elas estão trazendo o sentido literal do provérbio,
certo? E a partir dele é que você vai descobrir qual é o provérbio. Não precisa se preocupar nesse momento com o que o provérbio significa, qual o sentido figurado dele, ok? Um tempinho para você descobrir, então, que provérbio é esse representado por essa imagem. Então, pessoal, descobriram qual é o provérbio representado por essa imagem? Vamos ver qual é. Procurando cabelo em ovo. Ficou curioso para saber qual o significado, qual o sentido tem esse provérbio? Mas eu não vou te contar agora, não. Agora, o nosso objetivo é descobrir qual é o provérbio. Depois, conversamos sobre o significado deles. A letra B. Mais uma imagem aqui. Essa é muito fácil. Inclusive, eu já usei muito esse provérbio com os meus alunos. Mais um tempinho para vocês descobrirem. Vamos ver qual é o provérbio, então? Não adianta chorar pelo leite derramado. Essa é muito usada, hein, gente? Inclusive, eu já usei várias vezes com os meus alunos. Vamos lá, então, para a imagem C. Observe bem, tentem descobrir. Se não conseguir, peça ajuda para alguém aí em casa. Vamos lá, e daí? Descobriram, pessoal? Pendurar as chuteiras. O que será que isso significa, hein? Qual o sentido figurado dessa expressão? Vamos falar sobre ele depois. A próxima imagem está aí para vocês analisarem e descobrir o provérbio.
Essa é muito fácil, é só olhar que você já consegue descobrir, hein? Tirar a água do joelho. Muito fácil, gente. A próxima imagem, a letra E, também é bem tranquila para descobrir, hein? Mais um tempinho aí para vocês. Vamos ver, então, qual é o provérbio representado por essa imagem. Tomar um chá de cadeira. Eu já tomei vários e eu acho que vocês também já tomaram. Na sequência, a letra F, tenho outra imagem para vocês. Essa, então, é muito fácil e vocês utilizam ela bastante. Vamos lá e logo a gente volta. Ficar segurando vela. Quem nunca segurou uma vela, não é mesmo, pessoal? Nosso próximo exercício vai trazer algumas situações e vocês vão ter que descobrir, fazer uma relação dessa situação com um dos provérbios anteriores que vocês descobriram por meio das imagens, certo? A situação A, eu vou ler para vocês. Mariana foi ao médico. Sua consulta estava marcada para as 14 horas, mas ela foi atendida com 1 hora de atraso. Então, qual provérbio se encaixa nesta situação? Pensando que você vai utilizar esses provérbios com o sentido figurado deles, ok? Um tempinho para vocês pensarem e já vemos qual é a resposta. E daí, descobriram qual provérbio se encaixa nessa situação? Vamos ver.
Tomar um chá de cadeira. Ah, eu poderia dizer assim: Mariana foi ao médico, sua consulta estava marcada para as 14 horas, mas ela tomou um chá de cadeira. Quer dizer que ela ficou esperando um tempão. Ah, isso aconteceu várias vezes já comigo. Vamos para a próxima situação. Situação B. Depois de muitos anos de trabalho, João conseguiu finalmente se aposentar. E daí, qual daqueles provérbios anteriores se encaixa nesta situação? Fácil esse, né, pessoal? Vamos ver? Pendurar as chuteiras. Então, quer dizer que o João pendurou as chuteiras depois de muito tempo trabalhando. Esse provérbio também pode se encaixar em outras situações. Ele quer dizer que a pessoa parou, deu um tempo para descansar, certo? Vamos para a próxima situação. Situação C. Marcelo e Luísa queriam ir ao cinema, mas havia uma condição: que Laura, a irmã mais nova de Luísa, fosse junto com o casal. Ah, essa daí eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Então, descobriram? Vamos ver lá qual é. Ficar segurando vela. Pois é, tadinha da Laura, teve que ficar segurando vela para sua irmã. Ah, isso já aconteceu com você? De alguém ficar segurando a vela? Ou de você segurar a vela para alguém? Eu acho que sim, hein? Vamos para a próxima situação. Situação D. Antônio era um marido exemplar,
Mas sua esposa, que era extremamente ciumenta, vivia tentando achar alguma coisa que comprometesse o marido. E daí? Qual será o provérbio que retrata esta situação? Vamos ver qual é o provérbio? Procurando cabelo em ovo. Quer dizer que ela ficou procurando coisa onde não tinha, aonde não existia, certo? A próxima situação diz o seguinte: sexta-feira era o dia da prova de matemática. Pedro, em vez de estudar, ficou jogando até tarde. O resultado foi 1 mês de castigo. Por que será que o resultado foi 1 mês de castigo, hein? Ah, vocês devem saber, né? Agora eu quero saber qual o provérbio se encaixa nessa situação.
Essa com certeza vocês sabem, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Ah, com certeza ele deve ter tirado uma nota bem ruim na prova porque não estudou e acabou ficando de castigo. Daí, não adianta ele chorar pelo leite derramado. Essas vocês conseguem compreender muito bem. Situação F. Enquanto fazia uma importante apresentação em uma reunião da empresa, Carlos se viu em uma situação complicada. Estava com muita vontade de ir ao banheiro fazer xixi. Muito fácil também, gente. A resposta, então, é o provérbio tirar água do joelho. Carlos estava com vontade de fazer xixi, ele precisava tirar água do joelho. É assim que nós falamos, é esse provérbio que utilizamos quando estamos com vontade de ir ao banheiro fazer xixi. Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês aproveitem e utilizem todos esses provérbios que aprendemos hoje em diversas situações do seu dia a dia.